Louvado seja Deus. O texto sagrado, ele diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Eita Jesus! Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. É Ele que opera, segundo a sua boa vontade. A vontade é dele. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros, estrelas no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Igreja, noiva santa do Cordeiro, nós estamos diante de um texto conhecido da igreja, uma carta especial, um compêndio maravilhoso de Paulo para a igreja em Filipos, para os filipenses. A carta de Paulo aos filipenses nasceu, a gente pode entender e compreender melhor essa carta quando a gente estuda Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando Paulo, ele tem um desejo no seu coração de ir para a Ásia. Era o desejo do coração do Paulo. Mas quando nós lemos aqui que quem opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, é Deus. Paulo, ele queria ir para a Ásia, mas o Senhor vai se revelar a Paulo através de um homem macedônio e através de uma visão. E esse homem macedônio, através dessa visão, vai dizer: passa a Macedônia e ajude-nos. E Paulo, então, sabendo, dirigido pelo Espírito Santo, sabendo que ele é dirigido também pelo Espírito Santo, ele então vai passar a Macedônia. Ele vai então ceder ao desejo, à vontade, à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer que então Paulo não vai para a Ásia, mas vai para a Europa. Quando Paulo chega na Europa, ele chega em uma colônia chamada Filipos. Quando ele entra nessa colônia, ali ele fica. E ele fica ali por alguns dias. Então ele se resolve em procurar um lugar para orar. E a Bíblia diz que ele abre as portas de onde estão e vão procurar um lugar para orar. A Bíblia diz que eles estão indo orar e eles vão para a beira de um rio. E na beira de um rio tem um grupo de mulheres e uma mulher, com o nome Lídia, está ali. A Lídia é um tipo de prosélito, alguém que já ouviu falar da palavra, ela já ouviu falar, aceitou no seu coração, mas ninguém tinha ainda orado por ela. Ela ainda não tinha feito a sua confissão de fé, que é necessária. E a Lídia, então, ali ouvindo a palavra. Agora imagine Paulo, os demais ali, Silas e os demais, pregando, orando, louvando, e aquelas pessoas ali na beira daquele rio, ouvindo, e Lídia ouviu, e a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, e ela aceitou a Jesus como Salvador. Lídia, então, vai levar esses homens para sua casa. Ela os constrangiu a levar a sua casa. E deixa eu te dizer uma coisa: a oração leva Jesus para a nossa casa. A oração, o lugar da oração, da entrega, leva Jesus para a sua casa. Você vem aqui na casa de Deus, ora, dobra joelho, se levanta da oração, sai daqui cheia, topada pelo poder do Espírito Santo, chega em casa e já chega marchando na graça, no poder e na autoridade, e já chega dizendo: Jesus é bom, o processo está doendo, mas Jesus é comigo, Ele vai me dar vitória. Jesus veio,
Bíblia diz que agora, todos os dias eles estão indo à oração, para esse lugar de oração. Em Filipos, na colônia de Filipos. A Bíblia vai dizer que quando eles estão indo todos os dias, tinha uma moça, uma jovem, ela tinha um espírito, um demônio de adivinhação. E essa moça, todos os dias, diz o texto, todos os dias ela acompanhava aqueles homens e começava a dizer, e a gritar. Esses homens são homens de Deus. A palavra que eles pregam é de Deus. Ah, como esses homens são de Deus. Deixa eu te dizer, a bajulação é coisa de Satanás. Coisa terrível é um bajulador na terra. Porque quando bajula, mente, levanta calcanhar. Bajulação é coisa do inferno. É? Coisa do inferno é bajulação. É triste quando alguém vem na tua frente e coloca isso, e aí tu sabe, meu Deus, eu não sou isso tudo. Eu não sou isso, essa fulana está falando isso pode repreender. E não precisa ser deselegante. Pode repreender no espírito. E sai dividindo, glorificando a Deus. Eita Jesus. A Bíblia vai dizer que Paulo se encheu tanto daquilo, Rafael, que missionário Rafael, que ele se virou, eu posso até imaginar, caminhando, a mulher falando, demônio, coisa triste é demônio falando. E quem tem autoridade, Deus, olha logo e diz, sai dela, está repreendido, sai dela agora, pelo poder do nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquela mulher, aquela moça, foi liberta. E os maiorais, os magistrados daquela cidade se enfureceram, porque aquela moça dava lucro aos senhores daquela cidade. O que eles fizeram? Prenderam Paulo. Paulo e Silas agora vão para a prisão. A Bíblia diz que eles são colocados no cárcere mais baixo da prisão. Colocou eles sob os cuidados de um carcereiro. O carcereiro devia guardá-los e guardá-los bem. É tão interessante que a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite eles começaram a fazer aquilo que crente faz na prova, na alegria, na dor, em qualquer momento. Que perto da meia-noite a Bíblia diz que eles começaram a orar e a louvar a Deus. Começaram a fazer aquilo que você faz. Aleluia. Aquilo que no meio da tua angústia você faz. Abre a tua harpa. Começa a cantar quão glorioso cristão é pensar que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. E começaram a louvar e adorar a Deus. E a Bíblia diz que de repente os alicerces da casa, o vento foi grande, foi um terremoto muito grande. E a Bíblia diz que o alicerce da prisão se moveu e todas as portas se abriram. A Bíblia diz que aquele carcereiro ficou com tanto medo, ele sabia que ele ia morrer e perder a sua vida, porque era assim que acontecia. E a Bíblia diz que ele puxou a espada e quis tirar a sua própria vida. E Paulo disse para ele, nós estamos aqui. Não te faças mal, não faça nada contigo mesmo. Nós ainda estamos aqui. Ninguém foi embora. Nós estamos aqui. Nós estamos na prova, mas nós só sairemos dela se Deus ordenar. Nós só sairemos daqui quando Deus falar. Ele não falou. Quando Ele falar e no momento certo, essa prova vai acabar. Esse momento vai terminar. Aleluia. Aleluia. O carcereiro, rapaz, eu quero aceitar esse Jesus. Como é que eu faço para aceitar esse Jesus? A Bíblia diz que ele e toda a sua casa aceitaram e foram batizados. Louvado seja Deus. É tão interessante, é tão maravilhoso ver o trabalhar de Deus, o agir de Deus na vida de Paulo e daqueles homens ali na colônia de Filipos. Paulo ainda visitou, depois que foi embora de Filipos, ainda visitou esta mesma igreja por aproximadamente 2 vezes. Mas Paulo agora, quando escreve, ele está na sua primeira prisão em Roma. E a Bíblia diz que ele está escrevendo à igreja de Filipos. É uma carta da alegria, é uma carta de amor. A gente pode perceber conselhos íntimos de alguém que tem intimidade, de alguém que conhece a igreja, de alguém que ama a igreja profundamente. Paulo está escrevendo.
Ele está em cadeias, ele está preso em cadeias, mas está alegre. Quando a gente estuda a carta de Paulo aos Filipenses, a gente pode perceber por muitas vezes Paulo falando de alegria. Para alguém que está preso, para alguém que está num processo de dor e ainda está feliz, e ainda está alegre. Alegria é fruto do... Essa alegria aqui é o fruto do Espírito, que independe da situação, independe da enfermidade, independe do problema difícil, independe da circunstância. Ele está alegre em Cristo Jesus, porque ele sabe, ele entende que ele foi chamado para uma boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que a igreja de Filipos, sabendo que Paulo estava preso em Roma, essa igreja amava Paulo, por algumas vezes já havia ajudado Paulo, e agora essa igreja vai enviar para Paulo em Roma uma oferta generosa. Essa igreja que ama missões, que sabe o valor da contribuição para missões, ela vai contribuir, vai ofertar a Paulo uma oferta generosa. Ela vai enviar por meio de um obreiro chamado Epafrodito, era o nome dele. Epafrodito era um obreiro ali em Filipos, um homem que fazia a obra de Deus, que fez a obra juntamente com Paulo, e amava Paulo e amava a igreja de Filipos. Então os obreiros de Filipos, com toda a igreja, enviou Epafrodito com uma oferta generosa. Epafrodito chegou lá na prisão de Paulo em Roma, entregou a oferta. Paulo ficou tão feliz em receber, e Epafrodito com certeza também falou a Paulo sobre tudo que estava acontecendo na igreja. Paulo disse: vou escrever em amor, vou exortar em amor e vou enviar. A Bíblia diz que esse Epafrodito, ele adoeceu. Paulo se preocupou, porque Paulo disse assim, ele adoeceu, esteve quase à morte. Aí ele diz assim: mas Deus se apiedou dele e apiedou-se também de mim, porque senão eu ia passar por tristeza sobre tristeza, diz o texto. Aí Paulo agora vai mandar ele de volta e diz assim: recebe Epafrodito com amor, com honra, porque ele esteve quase à morte, mas Deus se apiedou dele. Aleluia, louvado seja Deus. Aí a Bíblia vai dizer que então ele envia essa carta por intermédio de Epafrodito. E na carta é contido conselhos para uma vida reta de santidade e de amor. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele coloca aqui o seu coração. É uma entrega muito grande. É uma entrega preciosa da parte do nosso Deus, de Paulo, para com a igreja em Filipos. A Bíblia vai dizer que Paulo, esse texto vai dizer que Paulo vai tratar de alguns problemas internos e problemas externos. A igreja de Filipos estava passando por problemas. Havia na igreja de Filipos irmãos contendeiros, irmãos que se achavam melhores do que os outros, irmãos que achavam que faziam melhor do que os outros. É tanto que Paulo diz assim, no capítulo 2 ainda, ele vai dizer: olha, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá, vos veja, quer esteja ausente, ou acerca de vós que esteja no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo e pela fé do evangelho. Aí ele vai dizer assim: olha, vocês, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, alguns entranháveis afetos e compaixão, aí ele diz: completai o meu gozo, a minha alegria, para que vocês sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Aí ele diz assim: olha, nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ele está falando aqui sobre unidade no meio da igreja. Quando Paulo trata sobre isso, Paulo está sabendo: tem contenda, tem
humildade. Ele se humilhou. Se humilhou. Se despiu da sua glória. Aleluia. Sabe qual é o outro sentimento que houve também em Cristo Jesus? Humilhou-se. A Bíblia diz que ele também renunciou à sua glória. Humildade, quando se fez homem. E também obediência até a morte. O texto diz assim, morte de cruz. Sabe por que o texto diz isso? Para mostrar para mim e para você que a morte dele foi a pior de todas. Era a pior morte naqueles dias. Era o pior malfeitor. Era o mais humilhante, a morte mais humilhante de todas. Era um malfeitor terrível. Era um monturo, era um nada. E ele se deixou, se entregou. Até a morte, morte de cruz. Se despindo da sua glória. Como um cordeiro de Deus, como a ovelha muda levada a matadouro. E se entregou na cruz do Calvário para mostrar para mim e para você que nós precisamos nos despir do nosso ego, do nosso eu, da nossa prepotência, do nosso achismo. A gente acha muita coisa, meus irmãos. A gente acha muita coisa. Estou na autoridade de Deus para dizer isso aqui para vocês agora. A gente acha muita coisa, acha isso, acha aquilo, e vai achando, mas deixa eu te dizer, quem sabe de tudo é Deus, é Ele quem opera em nós, por meio de nós, para a glória do seu nome. Ei, desça da prepotência e deixa Deus trabalhar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Aí Paulo também vai tratar acerca de um problema externo. Ele vai falar acerca dos judaizantes, dos maus obreiros. Eram os obreiros, eram os judaizantes, eles eram homens judeus, convertidos ao evangelho, porém cumpridor da lei de Moisés. E esses homens, eles diziam, eles saíam nas igrejas, principalmente nas igrejas fundadas por Paulo. Esses homens eram perseguidores de Paulo. Quando você estuda Cartas Coríntios, Paulo está tratando só desses camaradas. Quando você estuda Gálatas, Paulo está tratando desses camaradas. Esses camaradas pegaram tanto no pé de Paulo, de uma maneira tão terrível, que foi obrigado, uma certa vez Paulo chegou ali, marchando na glória juntamente com Ananias, e a Bíblia vai dizer que aqueles camaradas bateram rente. Paulo e Ananias estão alegres, felizes, animados, porque fizeram uma obra. Muitos, os gentios aceitaram, e eles estão dizendo assim, olha, isso aí não é nada. Esses aí que aceitaram Jesus, eles precisam primeiro circuncidar-se. Não tem salvação sem a circuncisão. Aí vão se reunir lá em Jerusalém os anciões, os apóstolos, e aí eles vão escrever uma carta. E na carta está dizendo que a circuncisão é Cristo. Aleluia. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. A circuncisão é Cristo. Que não era mais necessário circuncisão. Aceitou Jesus, teu nome está escrito no livro da vida. Vai, leva essa carta, envia. Porque Jesus é o único sacrifício, único e verdadeiro, infalível, capaz de salvar o mais perdido pecador, tirando o monturo da lama, do lodo e da vida, e vida com abundância. Louvado seja Deus. Aí Paulo está tratando com os filipenses acerca desses camaradas que estão indo lá e pregando heresia acerca da circuncisão. Aí Paulo diz assim, cuidado com os cães. É assim que ele diz? Cuidado com os maus obreiros. Está sendo aqui porque não obedeceu, porque não quis ser obediente, porque não quis servir com humildade, e sai. Mas Deus não está nesse negócio. Deus não está
me preocupo muito, mas o Espírito Santo de Deus me consola. Aleluia. Porque Deus não me chamou para passar a mão em ego de ninguém. Deus não me chamou para dizer você está certo, oh, irmã. Não. Aqui minha amiga Cleonice, ela sabe. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós precisamos despir do nosso eu e do nosso ego. A Bíblia diz então que Paulo, tratando sobre esses camaradas judaizantes, ele diz: cuidado. Cuidado com os cães. Cuidado com os da circuncisão. Cuidado com eles. Aí a Bíblia também vai tratar de um outro problema aqui nesse texto. Ele vai tratar acerca de duas mulheres. O nome de uma era Evódia e da outra era Sítique. Lá no capítulo 4, Paulo, se preocupando com essas mulheres, ele disse: elas serviam comigo. Mulheres que serviram com Paulo. Olha que privilégio. Servir com Paulo na obra do Senhor. Paulo dizia: é para lá que nós vamos, elas iam. Hoje é o bolo, nós vamos fazer. Uma dizia: eu dou o pão. A outra dizia: eu dou a massa. Outra dizia: eu dou o fermento. É para lá que nós vamos, pois é lá que nós vamos. Servir com Paulo. E Paulo amava essas mulheres. Elas eram cooperadoras, diz Paulo. No capítulo 4, ele começa dizendo assim no versículo 1: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Eu acho interessante a forma que Paulo trata aqui nesse primeiro versículo, quando ele diz minha alegria e coroa. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está chamando, ele está dizendo: vocês são minha alegria. Eu me alegro só em saber que vocês estão aí firmes, constantes e abundantes. Aí ele diz: vocês também são minha coroa. Quando ele fala de coroa aqui, ele não está falando da coroa de glória que a igreja vai receber naquele dia glorioso, não. Ele está falando da coroa Stéphanos, no grego, que é a coroa de louro, que era dada ao vencedor, aquele que vencia as Olimpíadas, o corredor, o maratonista, aquele que fazia as Olimpíadas naqueles dias. Quando o vencedor chegava na chegada, era o primeiro, ele recebia uma coroa de louro. E Paulo está tratando aqui, sabe o que Paulo está dizendo? Olha, vocês são minha coroa. Coroa porque eu corri, coroa porque eu combati aquele combate, coroa porque fui preso, coroa porque fui humilhado, coroa porque fui apanhado, coroa porque eu passei aquele processo, mas eu deixei pela graça de Deus uma igreja fundada. Vocês são minha coroa. Aleluia. Quando a gente olha esse versículo, obreiros do Senhor, pastores, a gente olha para a nossa história. A gente olha para a nossa história e a gente pode perceber que nós também temos coroa de louro. Nós temos coroa. Sabe, dificilmente eu falo sobre a minha vida ministerial, os processos que já vivi, juntamente com o missionário Carlinhos, meu esposo. Nós casamos e nós fomos para um lugar muito difícil. Lá não tinha energia, lá não tinha água encanada. Só de não ter energia, é triste. Casamos, eu casei hoje. No outro dia eu estava no lombo de um jumento, com um jacá de um lado e do outro, umas panelas balancando e eu no meio, e ele puxando igual José e Maria. E eu ali no lombo daquele jumento, com aquelas panelas balancando, Rafael, e morta de vergonha. Nós passamos pelas casas e o povo corria. Eita, foi aqui a irmãzinha que casou. A irmãzinha que canta casou com o missionário. O missionário trabalhava sozinho lá. Aí Deus teve misericórdia de Deus. Deus foi tão lindo, teve misericórdia dele. Eu gosto de dizer isso para ele. Deus teve misericórdia de ti, meu filho. Jesus te ama demais. Tu estava sozinho num lugar ruim como esse. Aí Jesus prepara uma princesa para tu. Tu orou demais, meu filho. Aí Jesus prepara uma princesa para ti, que tem coragem, porque não é todo mundo que tem, de sair lá de Brasília, voltar para casa da mãe, ir lá casar com um missionáriozinho que não tem nenhuma casa para morar. Meu filho, só Jesus faz essas coisas. Aí eu estou no ombro desse jumento, irmão, e morta de vergonha. Mas Jesus, com aquele negócio que ele manda, que eu nem entendi o que era aquilo ali.
Eu saía. Quando eu cheguei nesse interior chamado Poço dos Caboclos, irmão, quando eu cheguei nesse interior, ó lugar feio, irmão. Meu Deus. Aí eu chorava. Só esperava o povo sair, eu chorava. Limpava os olhos de novo. Quando eu cheguei lá, eu disse: cadê a nossa casa, meu filho? Mãe, eu era tão corajosa que eu não fui nem lá para saber se eu tinha uma casa para morar. Cadê a nossa casa? Os irmãos, a igreja era de Taio. Eles dividiram a igreja no meio, com uma parede. Fizeram a congregação de um lado e a casa do missionário do outro. Nessa casa do missionário, elas fizeram um fogão de barro, um giral do lado de fora e um banheiro de palha lá no quintal. Ainda bem que tinha uma serra com muito mato que dava pra gente rebolar as coisas. Aí, irmãs, é tão interessante que quando eu cheguei lá, que eu procurei minha casa, eu não acho que eu tinha que morar na igreja. Meu Deus, como é que eu vou fazer morar nessa igreja? E fiquei lá. Nós moramos lá por algum tempo. Deixa eu te dizer, aquele foi um processo de Deus. E eu passei, pense num lugar que me fez aprender. Sabe, Deus me colocou ali para mim aprender o que é obra, o que é missão, o que é obra de Deus, o que é missão. Para mim não me fazer soberba, para mim olhar a obra de Deus como ela é e amar acima de todas as coisas. E eu aprendi ali com mulheres valentes e corajosas, mulheres ali que expulsavam demônios. Aquele lugar era tão terrível que a mulher, o povo endemoniado saía em um de boi no meio das estradas. A mulher corria para cima e eu corria para dentro do quarto para me esconder com medo. Mas até que um dia o Senhor me ensinou juntamente com aquelas mulheres. É por isso que eu amo o círculo de oração, porque no meio delas tem mulheres de Deus e que podem te ensinar a viver uma vida de piedade e de louvor a Deus. Aleluia. E aí eu olho para trás para essa história, eu já vou concluir ela. Eu olho para trás e olho para essa história. Eu olho para a cabeça do missionário e eu vejo coroa de louro sobre a cabeça dele. Porque aquele homem sofreu por aquela obra. Aquele homem se entregou por aquela obra. Aquele homem deixou pessoas ali que viviam no futuro, endemoniadas, na cinza. E Jesus salvou através da pregação da palavra que saía da boca dele. E hoje são verdadeiros homens e mulheres de Deus. Outro dia eu voltei lá para pregar e não foi uma glória, foi uma bênção. Sabe, eu senti Deus falando: tem coroa de louro na cabeça de vocês. Tem coroa de louro na cabeça de vocês, obreiros do Senhor. Lembre de tudo que Deus já usou vocês para fazer. Aquela pessoa que vocês ganharam para Jesus, oraram, discipularam, acompanharam. E Deus está dizendo: é coroa sobre a tua cabeça. É a coroa do vencedor. É a coroa daquele que chorou. É a coroa daquele que investiu. É a coroa daquele que se entregou para a obra. É a coroa daquele que sabe que a obra de Deus é espinhosa, mas tem coroa. Louvado seja o nome do Senhor. É lindo. Aí Paulo está dizendo assim: olha, vocês são minha alegria e coroa. Aí ele diz assim: meus irmãos, meus amados irmãos, queridos e amados irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firme no Senhor, amados. Aí ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Por algumas vezes, quando a gente lê a carta aos Filipenses, a gente observa Paulo dizendo essas mesmas coisas. Sintam o mesmo no Senhor. No meio daquela igreja tinha duas mulheres que estavam em pé de guerra, mas estavam no meio. No meio daquela igreja tinha duas mulheres que não conseguiam se olhar, se encarar, mas elas estavam no meio. No meio daquela igreja tinham duas mulheres que não se perdoavam e por algum motivo não se falavam, a ponto de toda a igreja saber que havia contenda entre elas, a ponto de lá estar um negócio tão sério, que Epafrodito
vergonha. Agora pense no dia que chegou a carta. Alguém está aqui e está lendo. E na hora que falar desse nome, talvez a pessoa até quer falar baixinho para não envergonhar. E tem alguém dizer assim: Jesus não envergonha ninguém. Que história é essa? Deixa de barrela. Quando Jesus quer tratar, Ele trata porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Olha como Jesus tratou Pedro. Não passou a mão. Teria que falar: eu rogo a Evódia Assinte, vocês que estão em pé de guerra, vocês duas, as duas que não se cheiram, que fizeram uma obra comigo, que cooperaram comigo e agora estão aí se estranhando. E Deus manda eu dizer: sintam o mesmo sentimento, o mesmo amor. Vocês vão para o mesmo céu, mas só vai para o céu quem primeiro sente o mesmo aqui. Tem que sentir aqui para poder ir para o céu e viver lá. Sinta o mesmo aqui. E quando você sente o mesmo aqui, você vai para mansões celestiais e vai viver para sempre, adorando e glorificando o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Toda vez que eu olho essa passagem, eu me lembro de Pedro, da carta de Pedro, a primeira carta, quando ele diz que o amor, a caridade, o amor fraternal, o amor ágape, ele cobre. Ele diz assim: o amor cobre uma multidão de pecado. Sabe o que ele quer dizer? Quando a gente, o Hernando Dias Lopes, eu gosto muito de um estudo dele, onde ele trata acerca do lençol do amor. E aí eu, lendo isso aqui, eu me lembrei quando ele tratou acerca do lençol do amor. Ele falou também acerca de Noé. Quando se embebedou, ele plantou uma vinha, fez o vinho, tomou e se embebedou, a ponto de cair, ficar nu e cair. E o seu filho veio, olhou e zumbou. E aí veio os seus 2 filhos e cobriu. Aí aqui Pedro está dizendo: o amor cobre uma multidão de pecado. Deixa eu dizer uma coisa para essa igreja, em silêncio, do jeito que você está ouvindo a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Satanás vier abrir um leque diante de você com a imperfeição do teu irmão, da tua irmã, repreende. Você tem em suas mãos um lençol, porque na transliteração grega, cobrir é um lençol. O lençol do amor está aqui na minha mão. Eu estou olhando para o meu irmão e estou vendo a imperfeição, mas na minha mão tem um lençol. Sabe o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou cobrir. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Só quem entendeu, glorifica e exalta o nome do Senhor. Olha, meu irmão, quando Satanás vier mostrar a imperfeição do teu irmão, apontando a ponto de você odiar, aí Paulo está dizendo: ei, Evódia, tu não suporta os defeitos da Sintique. Deixa eu te dizer, tem um lençol do amor e ele está à sua disposição. Pega esse lençol do amor e cobre a Sintique, e vocês vão sentir o mesmo no Senhor. Aleluia. Deus mandou eu te dizer aqui esta manhã que é necessário usar o lençol do amor. Quando Satanás te mostrar a imperfeição do teu irmão, da tua irmã, da igreja, porque é contraditório quando alguém sai da igreja dizendo: lá tem muita imperfeição. É quando alguém não vê a igreja como sendo amada, adornada de Jesus, a noiva do Mestre, se achando assim melhor do que qualquer um que esteja lá dentro. Mas Jesus está dizendo para nós esta manhã: tem um lençol. Levanta assim a tua mão, sinto graça de Deus.
dizendo: minha irmã, eu morri foi por eles, pelos doentes, por aqueles que estão doentes, não foi pelos sãos. Oh, quem está aqui está querendo o céu. Quem está aqui está querendo o céu. E só aquele que é perfeito e como é na gachai, ele me anda na gachai, oh, aleluia. Quem está aqui está desejando o céu. Se você tiver um olho mau, você só vai ver defeito. Mas se você é um genuíno cristão, você olha e diz: tem defeito, mas está aqui. Se está aqui é porque está querendo Deus. E se ele está aqui, é imperfeito, eu também sou. Mas em minha mão tem um lençol do amor. Ei, deixa eu te cobrir, deixa eu te cobrir, deixa eu te cobrir. Eita glória! Ei, eu sei quando Deus está falando. Eu sei quando Deus está bradando na casa. Deus está tratando aqui, missionário Rafael. Deus está falando comigo. Ei, usa o lençol do amor. Deus mandou te dizer: perdoe, ame, abrace. Eita glória! Aleluia. Aí ele diz assim, meus irmãos: e peço também, Oh glória! e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Olha, Oh glória! meu Deus. E com Clemente e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Quem tem o livro da vida ajuda. Quem tem o nome no livro da vida ajuda. Perdão. Quem tem o nome no livro da vida abraça, estende